Bom dia. Nós começamos ontem falando sobre batismo e vamos prosseguir hoje. Nós damos continuidade aqui através do livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, que estava em Roma, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele, fazendo referência a Jesus, na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da ressurreição. Nós nos unimos a Cristo através do batismo. Quando nós batizamos, nós estamos declarando que estamos matando, assassinando o velho homem, a velha mulher, a velha pessoa. E estamos então renascendo em Cristo. Ou seja, os hábitos, as manias que nós tínhamos antes, nós não fazemos mais. Hoje nós vivemos em Cristo. O que é viver em Cristo? É viver em conformidade com os ensinamentos, com as determinações dele, com a palavra dele. É isso que é. Nós vivemos desta maneira. Então, Cristo morreu. Ele vive toda a eternidade. Nós também temos que morrer para o mundo, para poder viver em Cristo. Porque enquanto nós estivermos vivendo de acordo com os preceitos do mundo, de acordo com as vontades do mundo, nós não estamos em Cristo. Por isso temos que tomar cuidado de saber se realmente nós estamos batizando ou se estamos tomando um banho de água ali, um banho de piscina, um banho no rio, cachoeira, qualquer coisa. É necessário nós termos a consciência o porquê nós estamos batizando. Nós estamos batizando na morte de Cristo. Nós estamos morrendo para o mundo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós também vivamos uma nova vida. Viver uma nova vida. Viver de maneira diferente. Aí eu sempre bato nessa mesma tecla. E o fato de as pessoas em templo estar levantando a mão, não, eu aceito Jesus. Não é uma conversa fiada, não é você aceitar Jesus, é Jesus que nos aceita. Perdidos somos nós. O pecador somos nós. Então, isso para mim não tem valor algum. Estou cansado, às vezes, no passado. Eu fui um dos que inúmeras vezes levantava as mãos só para ficar livre ali de um pregador chato, insistente, ficava ali martelando, entrega, tem alguém que quer, aquela conversa fiada toda. Mas isso não resolve. Eu acredito sim quando a pessoa resolve realmente se submeter ao batismo. Não, quando eu me batizei, eu realmente estava entregando a minha vida a Cristo. Eu estava assassinando o velho Henrique. Eu nasci um novo Henrique. Agora nasci aonde? Em Cristo. O meu mundo é Jesus. É isso que nós temos que entender. O nosso mundo, quando você se batiza, nasce em Cristo, você é um cristão, você tem que entender que o nosso mundo não é esse mundo aparente que todos conhecem. O nosso mundo é Jesus. Nós não vivemos mais segundo a lógica do mundo, o conhecimento do mundo,
a ciência do mundo. Nós vivemos em Jesus. Aquilo que para o mundo é de muito valor, para nós é nada. É igual Paulo fala, aquilo que ele julgava que é de grande interesse, ele passou como esterco, ou seja, cocô, não vale nada. O que nos interessa é Jesus, é agradar a Jesus, é vivermos nele. É isto que é preciso. Vamos aqui em Atos 8, versículo 38. Aqui é uma história interessante. Vamos ler a partir do versículo 26. É uma história do que aconteceu, o que é necessário. Olha bem. Atos 8, versículo 26. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, ou seja, um oficial etíope, um oficial da Etiópia. Olha, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Então, esse é um administrador da Etiópia. Servia a rainha. Então, Filipe encontrou. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e sentasse ao seu lado. O eunuco, ou seja, o oficial, estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou de algum outro? E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, quem me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes se crer de todo o teu coração. Em seguida lhe declarou o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Filipe e o eunuco, o oficial, desceram a água e Filipe o batizou. Quando estava saindo da água, o Espírito do seu Espírito Santo de repente arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Então, o que acontece? Filipe, o Senhor falou com ele, através do Espírito Santo: olha, vai em direção sul, pelo caminho deserto, para que desce de Jerusalém para Gaza, vai para X lugar, aquela estrada ali. Então Felipe partiu, chegando lá no meio da estrada, ele encontrou então uma carruagem que ia passando, né? A carruagem do oficial, do administrador da Etiópia, da rainha Candace. E ele tinha vindo a Jerusalém para adorar a Deus, ele estava voltando ali na carruagem, ele estava lendo a Escritura, ali no livro do profeta Isaías. Estava lendo aquela parte, ele fala que Jesus foi levado como cordeiro, e não abriu a boca, foi um cordeiro mudo.
E então, nesse momento, isso aí é um versículo, está lá em Isaías 52, tá? Está ali lendo, acho que a partir do versículo 3, eu acredito. Estava lendo ali e lendo de voz alta. Então Felipe se aproximou dele, o Espírito Santo falou, aproxima-se dele. Aí Felipe aproximou e perguntou para ele, vem cá, você entende o que você está lendo? O Espírito Santo falou, vem cá, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explica? Ele está lendo, ele lia a Bíblia, mas não tinha ninguém para entender, para explicar para ele. Tem muitas pessoas que lêem, se você não tem ninguém para explicar, às vezes é mais difícil para você aprender. E ele convidou Felipe, não sobe aqui na carruagem. E Felipe subiu e começou a falar, a pregar para ele, explicando a Escritura. Ele foi explicando, pregando para ele. Aí até que passaram num lugar que tinha água. Ele passando naquele lugar onde tinha águas, ele perguntou, vem cá, o que me impede então de eu ser batizado? O Felipe falou, não, mano, se você crê em Jesus Cristo, você crê no que eu expliquei, tu pode ser batizado. Então ele mandou para a carruagem, Felipe desceu com ele, foi lá e batizou na hora. Na hora o Espírito Santo já tirou ele dele, levou para fora, ou seja, a missão dele tinha acontecido. Nós devemos glorificar a Deus, né? Até hoje, porque foi através de Felipe. Na verdade, através do Senhor. O Senhor que levou o Felipe para fazer isso. Através desse oficial, é que a palavra de Deus chegou à Etiópia. Se hoje existe a palavra de Deus na Etiópia, né? Iniciou-se através deste administrador do reino da rainha. Então, o que nós observamos aqui? Não houve uma preparação. Ah, não, tem que batizar, tem que fazer um curso. Não. Esse oficial acabou de conhecer a palavra de Deus, ele pregando para ele na carruagem, falou, não, quero ser batizado, porque ele está me pedindo. Então pode, já batizou de uma vez. Ele falou, não, você não é judeu, vou ter que passar por um curso, tem que fazer isso, ou tem que circuncidar, nada disso. Falou, não, você crê? Não batiza. Então é essa a preocupação. Você crê, você quer crer em Jesus Cristo, você quer sepultar o velho homem, você quer sepultar a velha mulher, então vamos batizar e batizamos na hora. Temos que ter consciência que nós queremos, porque se eu creio em Jesus, eu vou viver a palavra dele, eu vou praticar a palavra dele. Se nós não praticarmos a palavra dele, nós não cremos nele. E se nós não cremos nele, nós somos os piores dos seres humanos. Muito bem, porque sabemos que estamos fadados à morte eterna. Mateus 3, versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando, sou eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou, deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então Jesus saiu da Galileia e foi até João lá no Jordão para ser batizado. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus já tinha mostrado para João Batista que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o Salvador. Quando Jesus chegou para ser batizado, ele falou, não, peraí, eu que tenho que ser batizado por tudo. Não o contrário. Eu tenho que ser batizado. Não se eu ser batizado por mim. Ele falou, não, tem que deixar por enquanto, porque tem que ser feito para cumprir-se a justiça de Deus, cumprir-se o projeto de Deus, cumprir-se a escritura de Deus, cumprir-se o plano de Deus. E João batizou. Então, cadê? E João batizou. Então nós vimos aqui, então João concordou e batizou ele. No versículo 16 fala assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como como pomba, vindo sobre ele. E em seguida uma voz dos céus diz, este é meu filho amado,
em quem muito me agrada. Então, falou, não, Jesus falou, não, tem que ser batizado para cumprir a palavra de Deus. Para deixar exemplo, para nós sabermos que todos nós temos que ser batizados. E assim que João Batista batizou, então ele viu, né, a forma de uma pomba, né, que o corpo era vindo sobre a cabeça de Jesus. Ele está mostrando que o Espírito Santo, a manifestação dos três, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Jesus, o Filho, sendo batizado nas águas. O Espírito Santo vindo sobre ele em forma de uma pomba. E Deus Pai falou, olha, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Pai, Filho e Espírito Santo. Depois do batismo, Jesus foi batizado para que nós entendêssemos o que é o batismo. Ele não precisava ser batizado, mas ele deixou exatamente para servir de exemplo. Algumas pessoas questionam o capítulo 16 de Marcos. Eu não. Marcos 16, no versículo 14. No versículo 14 de Marcos 16, diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhe a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Jesus ressurreto, ou seja, tinha morrido, tinha ressuscitado, e ele tinha aparecido antes para alguns discípulos. E eles não tinham acreditado, e as pessoas que tinham falado nele, eles não tinham acreditado. Então Jesus aparece agora para os 11, Judas tinha falecido, né, tinha suicidado. Jesus aparece agora, já chega chamando a atenção. Para ter dureza do coração. Você deveria ter crido, né, quando os outros falaram que eu tinha ressuscitado, tinha aparecido. Porque eles não acreditaram. Jesus tinha aparecido para 2 discípulos quando estavam indo para um povoado chamado Emaús, tinha aparecido para as mulheres, e, enfim, eles não acreditavam, não. Teve a ver certa feita, Tomé falou, não, eu só acredito se eu ver se eu enfiar o dedo ali na ferida, né, no machucado dele ali, onde estava o prego, para não ter certeza. Jesus apareceu e falou, escuta, então faça isso agora. Tem... Você acredita só assim? Aí que o Tomé falou, não, só eu creio. Falou, não, mas por quê? Agora você crê? Você vê porque você crê porque vê? Nós não precisamos ver para crer. Então, o evangelho é diferente. Nós cremos para ver, não vemos para crer. Então, Jesus pegou e deu uma ordem, agora uma ordenança, um mandamento. Falou, vai pelo mundo. Todo lugar acessou pelo mundo. Não falou, que o mandamento é para todos nós. Falou, olha, não é para você, não foi para Jerusalém, para nada, não. É para o mundo, vai pelo mundo. E prega o evangelho. As pessoas que acreditarem, receberem a palavra do evangelho e forem batizadas, serão salvas. Mas as que não creram, se não foram batizadas, já estão condenadas. É que Jesus está dizendo, não é nenhum discípulo, não é nada, não, é o próprio Deus, Jesus está dizendo. Olha, eu ordenou, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado.
Você não acredita no submetismo às águas batismais? Você já está condenado. Se quer fugir da condenação, creia em Jesus, submeta-se ao batismo e seja salvo. Caso contrário, você vai padecer por toda a eternidade. Não tem escapatória. Não tem como fugir. Essa é a realidade. Então nós devemos perceber a seriedade do batismo. Eu fico observando as pessoas falar, não, pastor, tem que fazer curso de batismo para as pessoas entenderem. Não, nós temos que pregar o evangelho. Olha, o evangelho da salvação de Jesus Cristo é esse. Existe uma ordenança fundamental, que é o batismo. Tá no ovo batismo, não tem salvação. Ninguém pode falar que tem salvação se não for batizado. Essa aqui é a realidade. Vamos lá aqui, Mateus 28. Vou começar no versículo 16. Mateus 28, versículo 16 diz assim: onde os 11 discípulos rumaram para Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Jesus novamente tinha morrido, né? Ele estava ressurreto. E os 11 discípulos, eles estavam reunidos, que Jesus, antes de falecer, disse: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, até que sejam revestidos com poder, porque vocês sejam revestidos com o Espírito Santo, como for realmente no dia da festa lá do Pentecostes. Eles falaram, olha, não se ausente, aguarde ali. E eles estavam ali. Aí no monte, Jesus aparece para ele e disse, e assim que eles viram, eles se prostraram, né? Adorando Jesus, Jesus aproximou dele e falou: olha, mais ou menos assim, eu venci, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, ele é o Senhor no céu, na terra, em toda parte. Ele recebeu, Deus Pai entregou, ele cumpriu a missão dele, ele é o Senhor. Versículo 19, aí ele fala: portanto, ide, mandamento, ordenança, ide. Não é se você quiser não, vai e fazei que todos os povos da terra se tornem discípulos. Vai, prega o evangelho para que todos sejam discípulos dele, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Olha, vocês vão, batizem a todos, prega o evangelho, batize em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Batize a todos, prega o evangelho, para que todos eles se tornar discípulos de Jesus. E ensina eles a obedecer. Não é falar de bênçãos, conversa fiada que tem por aí, não. Ensine eles a obedecer a tudo quanto vos tem ordenado, a tudo quanto Jesus ordenou. É isto que nós temos que ensinar o povo a obedecer, a obediência. Batiza e ensina a obediência, ensina a santidade, santificação, pregar o evangelho verdadeiro, evangelho legítimo. Este evangelho aqui. E assim, promessa de Jesus: eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E assim Jesus estará com nós permanentemente até o fim. Não deu para concluir hoje. Nós vamos continuar falando ainda sobre o mesmo tema amanhã. Eu separei, né, alguns versículos na Bíblia, né, alguns trechos que nós temos lido, para falar sobre isso. Só que não falamos disso. Então vamos continuar amanhã, ok? Qualquer dúvida, esclareça na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.